Grupo Liberal recebe hoje Ciro Gomes, que foi deputado, governador do Ceará, ministro do governo federal e é pré-candidato à eleição do ano que vem para a presidência da República. Ciro Gomes, muito obrigado por atender o nosso convite para essa entrevista, que a gente vai conduzir junto com a Rita Soares, que é jornalista aqui do Grupo Liberal também. Um abraço a você e a toda a gente querida do Pará e aonde chega a expressiva audiência do nosso Grupo Liberal. Cumprimento também a Daniel e a você, Rita. Ciro, hoje de manhã o senhor postou no Twitter, e aí eu vou direto para aí, tá? Já entrando direto ao ponto, ao assunto. Hoje pela manhã, segunda-feira, o senhor postou que uma das fake news que você vem enfrentando, né, seria a que lhe responsabiliza pela vitória de Bolsonaro, né? Que em 2018, que você não teria se empenhado tanto pela campanha do Haddad, então candidato pelo PT. Queria que o senhor comentasse um pouquinho mais, aproveitando também, claro, a audiência aqui do Liberal sobre esse assunto. Veja, eu votei no Haddad. Declarei o apoio ao Haddad, votei no Haddad, portanto é uma fake news, é uma mentira grosseira do PT que o Lula industrializa para tentar arranjar um bode expiatório, para arranjar um responsável para aquilo que é exclusiva responsabilidade dele. E é uma coisa óbvia, qualquer pessoa que tiver serenidade vai olhar naquela data. Todos os meus votos, somados com todos os votos do Haddad, o Bolsonaro ainda teve mais de 10 milhões acima. Ou seja, a gente tem que olhar por que uma figura como o Bolsonaro, que não tinha nenhuma obra, não tinha nenhuma proposta, não tinha um histórico de nenhuma ação pelo Brasil, tira 70% dos votos da Amazônia, 70% dos votos de São Paulo, 70% dos votos do Rio, 70% dos votos de Minas Gerais, 70% dos votos do Rio Grande do Sul. E a explicação está no nariz de qualquer pessoa que tenha boa vontade. Foi um ato de protesto da esmagadora maioria do povo brasileiro pela crise econômica mais grave da nossa história, que se arrasta até hoje, que não foi produzida pelo Bolsonaro. Vamos ter clareza, o Bolsonaro está agravando muito a crise econômica do Brasil, mas quem produziu essa crise econômica, explodindo o desemprego de 4% para 11%, quem papocou o valor do real, voltando à inflação, quem explodiu a taxa de juros, quem fez a economia brasileira cair 7% foi o Lula-PT. Isso é o que aconteceu. E em cima de uma crise social e econômica gravíssima, que está na memória de todo mundo que perdeu emprego, que está com o nome sujo no SPC, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, nós temos 6 milhões de empresas no Serasa, nós temos 63 milhões e 700 mil pessoas humilhadas no SPC, tudo isso foi o Lula que produziu. Claro que ele agora quer passar uma borracha, todo mundo esqueça, o Bolsonaro é tão trágico que ele quer que todo mundo esqueça isso. Então, o perfeito é inventar um culpado. Então, veja, seja porque eu votei, seja porque todos os meus votos, junto com o do Haddad, ainda faltava 10 milhões para alcançar o Bolsonaro, seja porque mais de 70% do povo do Brasil, do Sul, do Sudeste, do Norte e do Centro-Oeste, votou zangado com a crise econômica e com a corrupção generalizada que o Lula implantou como modelo mesmo de poder no Brasil. Vamos raciocinar se isso for verdade ou não. As pessoas vão ter capacidade daqui 14 meses, nós vamos debater, vou mostrar os documentos, mostrar os números, e o povo brasileiro não é bobo como o Lula pensa. O senhor sabe que dentro dessa, o que o senhor chama de fake news, tem muito a história de que o senhor, entre aspas, né, é o que eu vejo muito nas redes, abandonou o país e foi para Paris. E, em alguns momentos, eu já vi reproduções de falas suas, não queria até que o senhor confirmasse, onde o senhor teria dito que iria de novo para Paris. Eu queria que o senhor comentasse essa coisa. E virou até meme, né? Ciro foi para Paris. O senhor foi para Paris. Por que foi para Paris e iria de novo para Paris? Isso é a mentira que o Lula prega e repete para tirar a responsabilidade dele. É ou não é verdade que o Lula mentiu para o povo brasileiro dizendo que era candidato sem poder ser? Para um pouquinho para a gente pensar e lembrar. O Lula disse a esse imenso país sofrido que era candidato de dentro da cadeia. Quando a lei da ficha limpa dizia que ele não podia ser candidato, até as pedras do caminho sabiam. Mas ele, explorando a boa vontade do nosso povo sofrido e machucado, anunciou-se candidato. Na sequência, montou uma fake news dentro da fake news, que foi lançar o Haddad às feras. Por que o Haddad? Porque o Haddad tinha acabado de perder as eleições em São Paulo, um ano antes do processo eleitoral, e perder a eleição é normal, mas o Haddad tirou 16% no cargo de reeleição de prefeito de São Paulo. Vamos ver se é verdade ou não. O Lula não escolheu o Jacques Wagner, que ganhou a eleição, não escolheu um homem decente como o Tasso Genro, não, escolheu exatamente um camarada para ele continuar mandando, como fez com a Dilma. E isso é sempre assim, o Lula nunca faz nada errado. E agora achar que eu sou o culpado. Minha irmã, eu fui para o debate da Globo com uma sonda pendurada na perna. Eu fiz 2 cirurgias.
Se tem um brasileiro que não se omitiu diante do país, esse brasileiro se chama Ciro Gomes, sou eu. Eu me dediquei a lutar pelo Brasil e volto a dizer, vamos fazer uma conta. Todos os meus eleitores votando no Haddad, somando com os votos dele, ainda faltaram 10 milhões de votos. O que é que o PT queria? Que eu fosse tomar 10 milhões de votos que votaram no primeiro turno no Bolsonaro para votar no Haddad, que sem ter votado em mim? Logo não vê que isso é um disparate? Que é o Lula sempre fazendo as merdas dele e procurando culpado. Às vezes a gente tem, pelo que a gente acompanha do noticiário, que a sua relação com o Lula é quase uma relação, parece que tem até um complexo de Édipo aí. O senhor se sente, digamos, magoado por não ter sido o filho ungido lá em 2018? Claro que não. Mas mágoa não cabe na política, muito menos para um homem de êxito como eu. Desculpa, a minha história é uma história de muita autonomia. Eu não sou do PT, eu nunca fui do PT. Eu disputei contra o Lula em 98, eu disputei contra o Lula em 2002, eu disputei contra o Lula, que era candidato fake, mentiu para o povo brasileiro, em 2018. Por quê? Porque eu represento um conjunto de valores e de propostas e de projetos completamente diferente daquilo que o Lula representa. Isso é uma história de vida. Agora, para mim, o Lula não é o que é para muitos jovens brasileiros, que é esse mito, essa pessoa, não enfim, que a propaganda construiu. Eu conheço o Lula desde sempre. Deixa eu dizer para vocês, quando eu era jovem deputado estadual, nós lutamos para redemocratizar o Brasil e a forma que nós encontramos foi eleger o Tancredo Neves por dentro do colégio eleitoral da ditadura. O Lula ficou contra. Pelo gosto do Lula, quem tinha ganho o colégio eleitoral era o Maluf. Quem estiver duvidando, vá no Google e consulte. Depois, nós fizemos uma constituinte que refunda a democracia no Brasil, estabelece o Estado de Direito Democrático, encerrando a ditadura. O Lula ficou contra. Eu apoiei a constituinte, o Lula recusou-se a assinar a Constituição. Depois nós fizemos o impeachment do Collor e a posse do vice Itamar Franco era a óbvia consequência do impeachment do Collor. O país estava caindo aos pedaços, o Lula ficou contra. O Lula, que não pediu impeachment do Bolsonaro, pediu impeachment do Itamar Franco. Depois eu ajudei a fazer o Plano Real, que encerrou quase 30 anos de superinflação, de carestia nas costas do povo brasileiro. O Lula ficou contra. Meu irmão, se você tiver boa vontade, vá no Google, eu não acredito no que eu estou falando. O Lula ficou contra, o Jair Bolsonaro ficou contra, os dois ficaram contra o Plano Real. E eu fui para lá correr o risco, não é, de enfrentar o baronato financeiro, de enfrentar a especulação, para proteger o povo brasileiro contra a carestia. E na eleição de 89, deixa eu dizer para vocês, só uma pessoa perdia para o Collor. O Covas ganhava, o Brizola ganhava, o Lula foi lá só pensando em si mesmo. Esse é o Lula. Claro que alguma coisa boa ele fez, eu nunca neguei isso. Por isso talvez você ache que seja uma contradição. Não é contradição, é porque eu sou uma pessoa que cultiva a verdade, ao contrário do Lula, que tem muito desapreço à verdade. Percebe? Se tudo isso que eu estou dizendo for verdade, fica claro que o interesse do Lula não é o povo brasileiro, mas é ele próprio. Ele hoje vai ser o maior adversário, e entre ele e o Bolsonaro, como é que o senhor ficaria? Não, o maior adversário é o Bolsonaro. O maior adversário é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro repete o mesmo modelo econômico do Lula, porém o faz de forma fascista, antidemocrática, xenofóbica, genocida, e isso estabelece uma diferença absoluta da água para o vinho entre o Bolsonaro e o Lula. Qualquer pessoa serena, equilibrada, há de estabelecer uma diferença da água para o vinho entre o Bolsonaro e o Lula. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de modelo econômico. Qual é o modelo econômico do Lula? É o mesmo modelo econômico do Fernando Henrique, que liquidou o crescimento brasileiro. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Qual é o modelo econômico do Bolsonaro? Meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. E o modelo de governança política, a corrupção levada ao centro do modelo de poder. Sabe quem é o líder do governo Bolsonaro na Câmara? Chama Ricardo Barros, do PP. Sabe quem era o ministro da Saúde do Michel Temer? Que eles disseram que fez um golpe, embora quem tenha botado o Michel Temer na linha de sucessão tenha sido a irresponsabilidade do Lula. Ô, meu irmão, quem foi que botou o Michel Temer, o último deputado menos votado de São Paulo, vice-presidente da República, foi o Lula. Contra a minha opinião, dada publicamente na época, eles acusaram de mágoa. Por quê? Porque só pensam em si. O Lula diz claramente que pegou o Michel Temer porque queria tempo de televisão para apresentar a Dilma. Então, bota um corrupto na linha de sucessão, depois entregou Furnas para o Eduardo Cunha ser presidente da Câmara, roubando. Eu também denunciei publicamente. O Lula tinha como braço direito do modelo de poder dele, vai me desculpar, o Antônio Palocci, ou não é verdade?
O Antônio Palocci não é um acidente, o Antônio Palocci é fundador do modelo Lula de governar. Comandou a economia e a política brasileira por muitos anos e devolveu 100 milhões de reais ao povo brasileiro. Sabe esse dinheiro que está faltando na mesa do povo, que está faltando para vacinar o país que está mais atrasado dos grandes países em vacina? Pois bem, o Palocci roubou 100 milhões de reais, o Lula quer dizer que faz de conta que não sabia. Todo mundo denunciou isso. Agora vamos lá. O Lula compreende a diferença entre ele ser um democrata e o Bolsonaro não ser. O resto, o modelo de governança política e o modelo econômico é rigorosamente o mesmo. E eu me bato não é contra o Lula, nem contra o Bolsonaro. Eu quero mudar o modelo econômico, que faz do Brasil o país que menos cresce no mundo e mata o povo no desemprego, na informalidade, na precarização, e mudar o modelo de governança política, enfrentando essa corrupção orgânica que se entranhou no Brasil. Perfeito. Ciro, se fala muito, né, em polarização, e eu acho que o teu discurso vem muito na linha de que, olha, não existe uma polarização, né? Você vê espaço para um crescimento de um terceiro nome? Como é que você analisa o atual cenário? Olha, Daniel, deixa eu explicar. A agressividade que a gente tem visto, né? Deixa eu explicar para o nosso povo. Por que a grande mídia, e é natural isso, eu não estou me queixando, a imprensa pode dizer o que quiser hoje, porque ela tem a possibilidade maravilhosa e democrática de amanhã corrigir. Então, o factual e o subjetivo faz parte da beleza da liberdade de expressão. Então, veja, o que está acontecendo de verdade no Brasil, fora as versões interesseiras? O que está acontecendo de verdade nós temos um presidente da República que conseguiu enganar quase 58 milhões de pessoas, prometendo uma política nova, prometendo o enfrentamento do colapso econômico, prometendo moralizar o Brasil, e teve essa chance de ouro, essa honra especial que eu pedi ao povo brasileiro já por 3 vezes para ter e não tive, e eu o cumprimentei e desejei boa sorte. O que acontece? Ele enganou as pessoas, ele trouxe a corrupção para dentro do governo, agora roubando em vacina, Daniel. O povo está vendo tudo isso. O desemprego aberto é o maior da história, são 15 milhões de brasileiros. A caristia voltou pesada. Olha, eu ajudei a fazer o Plano Real. A inflação do atacado, que é a inflação do aluguel, das tarifas públicas, está em 35%. Vocês de Belém, onde está a sede do Grupo Liberal, da privatização da companhia de vocês de energia, a CELPA, para cá, eu estudo essas coisas todas, subiu 720% a energia, contra uma inflação de 300% nesses anos todos. Percebe, a inflação está pesada. O óleo de soja, no país que mais produz soja no mundo, subiu 80%. 1 quilo de carne de segunda, de carne moída de segunda, nisso que nós precisamos pensar. Isso é o que está acontecendo de verdade no Brasil. 1 quilo de carne de segunda, carne moída de segunda, com osso dentro, com osso não, com rejeito dentro, está custando mais do que uma diária do salário mínimo, que tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Pois bem, em cima disso, a decepção profunda, o Bolsonaro está diminuindo a popularidade dele, de forma acelerada e irreversível. Esse é o fato real. Na paralela, o que aconteceu? 2 anos antes da eleição, e só isso no Brasil, não existe isso em nenhum lugar do mundo, o Supremo Tribunal Federal, com um atraso de 5 anos, devolve os direitos políticos do Lula, usurpados ilegalmente pelo Sérgio Moro, de forma arbitrária. Eu nunca deixei de denunciar isso, porque eu persigo a verdade, pouco importa se é meu adversário ou meu amigo, qualquer pessoa, marginal ou não marginal, tem direito ao devido processo legal, e o Moro, evidentemente, vendeu, né, a sentença dele para tirar o Lula do jogo. Pois bem, o Supremo devolve ao Lula os direitos políticos, não dizendo que ele é inocente, como o Lula está mentindo. Ele apenas diz que o juiz que devia julgar não era o juiz de Curitiba, que era o Sérgio Moro, e sim o juiz de Brasília. O Lula imediatamente vem dizer que é candidato e que foi inocentado, que era inocente, enfim. Resultado, desmilingue o Bolsonaro e anuncia o ex-presidente, né, que é conhecido de todo mundo e tal, como possível vítima de uma perseguição, o povo brasileiro generosamente sai de um canto para o outro. Mas se você reparar, vamos fazer uma análise aqui para não ser muito comprido, porque esse assunto a gente tem que esperar o tempo passar. Mas nós estamos no jornalismo, vamos analisar para as pessoas poderem analisar. Hoje, por todas as pesquisas, 75% do povo brasileiro está contra o Bolsonaro. E o Lula, na melhor pesquisa, só aproveita 40%. Compreende? Por quê? Porque o Lula tem uma rejeição imensa. E parte das pessoas que estão anunciando precocemente que votam no Lula estão dizendo isso porque querem se livrar do Bolsonaro e acham que o Lula é o único capaz de nos livrar do Bolsonaro. Ora, hoje em dia, as pesquisas já mostram que qualquer um de nós vai derrotar o Bolsonaro.
Eu já estou botando quase 20 pontos no Bolsonaro no segundo turno. E a grande questão é, será que existiria o Bolsonaro se não fosse a contradição de corrupção e de desastre político que o Lula produziu? Eu respondo não. Portanto, será que a solução para o desastre do Bolsonaro é voltar ao passado ou é a gente dar um passo adiante? Eu digo que sim, nós precisamos discutir o passo adiante do futuro. E tenho segurança de que esse debate vai acontecer e tudo que está posto hoje é muito mais luz do que calor de verdade. Em alguns momentos, a gente fica com a impressão de que há riscos reais de não haver eleição no ano que vem, de uma ruptura institucional. A gente vê aí momentos de muita tensão entre executivo e judiciário. Eu queria que o senhor analisasse esse cenário e o senhor, como é que o senhor acha que realmente há esse risco de uma ruptura institucional? Não, eu afirmo categoricamente, com toda a minha experiência de 40 anos de vida pública decente, nunca fui acusado de corrupção nenhuma vez na minha longa vida pública, tenho uma grande experiência em cargos importantes do Brasil, conheço as crises brasileiras, conheço a história do Brasil e afirmo com muita segurança de que não há nenhum ambiente, nem interno, nem no exterior, nas relações internacionais do Brasil, para um golpe de Estado ao modo 64 de ser como o Bolsonaro, no delírio dele, está sonhando. Isso quer dizer que a gente pode dormir sossegado? Não. Rita, nós não podemos dormir sossegado por uma circunstância. Eu vou repetir para vocês o que está acontecendo na vida real do povo, só para a gente não cair na jogada do Bolsonaro. 15 milhões de desempregados, 40 milhões de trabalhadores precarizados, trabalhando aí sem direito a nenhum direito, nem salário mínimo, nem 13º salário, nem seguro-desemprego, nem férias, nem nada. Não é? 6 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego, essa é a quantidade de desalento. Isso aqui tudo é recorde. Precarização do trabalho, desemprego aberto e desalento. Recorde. A caristia voltou pesado e a inflação do atacado, já falei, está em 35%. E no varejo, nós estamos vendo aí o preço da gasolina chegando a R$ 7,00 em 8 estados brasileiros por uma política de preços absolutamente corrupta que o Bolsonaro administra na Petrobras, com um general também. Parece às vezes para mim que o Bolsonaro está numa tarefa de se vingar do Exército que o demitiu como doido lá atrás, como capitão do Exército. Por quê? Porque toda tragédia brasileira ele bota um general que pega para pagar o pato. A pandemia ele botou um Pazuello e agora bota um general na Petrobras, de maneira que a população vai tomando raiva e ódio, não é, desses descuidados do Exército que não percebe que estão fazendo o jogo do Bolsonaro. Diante desse quadro, a CPI examina o fato do Brasil ter 4 vezes mais mortes em média do que a média do mundo. Então, veja, a pandemia veio para o mundo inteiro. Mas no Brasil, o enfrentamento incompetente, corrupto, genocida que o Bolsonaro deu, prescrevendo remédios sem fundamento, promovendo a aglomeração, trocando 4 ministros da saúde, que vinham um depois do outro, como esse atual, está dizendo que não precisa usar máscara, na hora que a variante Delta está se estabelecendo no Rio de Janeiro pesadamente, e a única solução é acudir o povo, está se encerrando o socorro emergencial. Olha, em função de todo esse descalabro, a média de mortes no Brasil é 4 vezes a morte média do mundo. O nome disso é Jair Messias Bolsonaro. E a CPI descobriu que o Bolsonaro não respondeu às ofertas de vacina que foram feitas em agosto do ano passado, porque a turma dele estava preparando o bote para roubar naquela Covaxin e nas outras vacinas. Roubar na pandemia, causando a morte de centenas de milhares de pessoas. Isso é um fato real. Em cima disso, o que faz o Bolsonaro? Puxa briga. Para quê? Para dar aos fanáticos do lado dele a desculpa para estar aí na rua, defendendo um voto impresso, defendendo briga com o Supremo e tal, quando ele devia... Eu tenho vontade de dizer, vai trabalhar, vagabundo. A gente precisa ver uma reunião do Bolsonaro, a inflação de volta, o desemprego aberto, a maior fuga de capitais da história recente do Brasil, o mundo inteiro, o dólar subindo, os preços subindo porque o dólar puxa, e o Bolsonaro não dá um dia de serviço à nação. Não dá um dia de serviço, é só puxando briga, criando caso, para quê? Para desviar a atenção das pessoas. Isso é o fato. Agora, não tem ninguém pegando corda? Infelizmente tem. Hoje o governador Dória demitiu um coronel da PM de São Paulo, e esse é o fato. Aqui no Ceará, o Bolsonaro tem uma milícia bandida, perigosíssima, que desferiu 2 tiros no peito de um senador da República. Então ele está com esses grupinhos aí de PMs
não é? E tem grupos de fanáticos dentro das Forças Armadas que ele imagina no delírio dele que vão fazer um golpe. Não vão. Mas antes disso a gente vai ver alguma violência no Brasil. Não, perfeito. Ainda sobre, sendo mais propositivo, pensando na frente, Ciro, quais pontos você acha em relação à gestão da pandemia? Você já citou agora alguns erros que você aponta, mas daqui para frente, né, o que você vê que pode ainda ser feito para se resolver esse problema da pandemia aqui no país? Olha, o que nós temos que fazer é vacina, 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 vacina e vacina. Como o Brasil, pelas loucuras do Bolsonaro, ficou no 62º lugar, porque, veja, além da gente não ter respondido 101 e-mails da Pfizer, que tem compliance. Compliance o que é? Essas empresas que têm uma regra que não pode pagar toco, não pode pagar propina para ninguém. Então, a Pfizer ofereceu diretamente ao presidente da República do Brasil. Por quê? Porque o Brasil ganhou uma fama no mundo de ser o país mais capaz de vacinar a sua população no mundo inteiro, porque nós temos o SUS e já fizemos campanha de vacinação em que nós vacinamos toda a população em 48 horas. Então, o que a Pfizer queria? Em agosto do ano passado, brasileiro, paraense, meu irmão amazônida, em agosto do ano passado, a Pfizer ofereceu, porque queria fazer do Brasil um grande outdoor. Percebe? Se ela em 48 horas oferece 150 milhões de doses e o Brasil em 48 horas vacina todo mundo, não é? A Pfizer mostra para o mundo inteiro a pandemia sumindo no país por conta da vacina da Pfizer. E aí, para ela, era um lucro do mundo todo querendo a preferência da Pfizer para vender. 101 e-mails ficaram sem resposta. 101 e-mails. E a matéria-prima das outras vacinas, a AstraZeneca, que a Fiocruz está fazendo, e a nossa Coronavac, que o Butantan está fazendo, a matéria-prima, Daniel, vem da China. E aí o que é que faz o Bolsonaro? Começa a insultar e agredir o governo chinês. Em nome de nada. Em nome de absolutamente nada. O que é que faz a China? Não faz discurso nenhum. Bota o Brasil no fim da fila e começa a faltar matéria-prima para o Brasil fazer vacina. Resultado, em pleno agosto, descambando para setembro, apenas 29% do povo brasileiro está imunizado. Menos de um terço do povo brasileiro está imunizado, quando podia estar imunizado a partir de fevereiro, março do ano passado, desse ano. É essa a explicação. Então, agora o que é que tem que fazer? O povo está cansado, o povo está machucado, então nós temos que continuar estimulando a não aglomeração, nós temos que continuar estimulando, fazer campanha massiva, que eles não fazem nenhuma, campanha massiva de esclarecimento que a máscara é essencial, não fazer o que o ministro da Saúde, irresponsável, criminoso, esse que está aí agora, é o quarto irresponsável, criminoso que o Bolsonaro traz para tomar conta de uma tragédia humana dessa proporção, foi no canal bolsonarista da internet dizer que a máscara não precisa ser usada. Enquanto a gente não vacinar, só tem dois jeitos, é evitar aglomeração ao máximo, e quem não puder evitar aglomeração tem que fazer os cuidados da máscara, de lavar a mão com sabão, quem não tem dinheiro para comprar álcool em gel, e, lamentavelmente, nós temos que pressionar pela vacina. Pressionar pela vacina, pressionar pela vacina. Por quê? Porque nós estamos quase na iminência, Daniel. Deixa eu dizer isso para vocês. Deus é grande, eu faço uma prece aqui ao denunciar isso. Quando você tem muita gente sem vacina, o bicho, o vírus, vai se adaptando geneticamente. E até agora, nenhuma variante, essa Delta, a Lambda, nenhuma delas venceu a vacina. Mas se a gente não acelerar a vacina, já aparece uma variante que vence a vacina. Aí nós voltamos tudo à estaca zero. Olha o crime que está acontecendo no nosso país. Eu queria voltar novamente à questão da relação institucional. Eu queria que o senhor comentasse a prisão do Roberto Jefferson e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor avalia isso dentro desse cenário que eu lhe falei que a gente fica, às vezes, vendo o noticiário e achando que a qualquer momento vai ter uma ruptura institucional. O senhor não acredita, né, que terá? Não, a gente tem que vigiar. No dia 7 de setembro haverá violência, infelizmente o Bolsonaro está estimulando. O Bolsonaro virou um arruaceiro. Eu lamento muito dizer isso do presidente do meu país, mas ele virou um arruaceiro e está procurando um cadáver. Já tem a Polícia Civil de São Paulo, já deu notícia do Serviço de Inteligência, dizendo que há grupos de WhatsApp bolsonaristas estimulando seus militantes a comparecer na Avenida Paulista armados.
É isso que o Bolsonaro quer, porque desvia os assuntos do desemprego, da carestia, da roubalheira na vacina, não é? do dólar que está fazendo, do preço do combustível, enfim, dessa tragédia social e econômica, e o próprio mercado, não é? Está abandonando o Bolsonaro, porque está vendo que o Bolsonaro virou um complicador de uma situação que já é em si muito complicada. Então, veja, Rita, a democracia precisa se defender. E, neste caso, a prisão do Roberto Jefferson, eu lamento, porque fazia muito tempo que o Brasil não precisava utilizar um conjunto de ferramentas para punir crime de opinião. Claro que aqui nós não estamos falando de uma opinião legal, nós estamos falando de uma opinião ilícita, de uma opinião criminosa, de incitação à violência, né, de estímulo à agressão contra as instituições, e isso era letra morta da lei e nós precisamos usar. Eu não gosto disso, porque a fronteira é muito pequena, muito tênue. Agora, veja, só para tranquilizar como professor de direito, neste caso da prisão do Roberto Jefferson, a Polícia Federal pediu a prisão. Então, é um órgão do Executivo que pede a prisão porque havia ali uma espécie de crime continuado, que era o esforço de incitação à violência contra autoridades e contra os poderes da República promovidos pelo Roberto Jefferson. A Polícia Federal pediu e o magistrado, o ministro Alexandre de Moraes, determinou audiência ao procurador da República. Deixa eu contar isso ao povo, porque às vezes parece que não. Mas ele mandou para o Ministério Público opinar antes de decretar a prisão, seguindo o melhor caminho da lei. O que acontece? De novo, lamentavelmente, o Procurador-Geral da República, que tem um comportamento absolutamente desidioso, não é, com relação aos crimes do Bolsonaro e da sua família e da sua quadrilha, não é, ele faz de conta que não viu a comunicação e deixou passar o prazo sem dizer nada. Ato contínuo, com o silêncio da Procuradoria, houve o decreto de prisão preventiva. Aí o procurador reclama, sem nenhuma razão, mas tumultuando ele também a questão da percepção do povo. Como lhe disse, um democrata como eu preferia que a política se resolvesse por si mesma. Judicializar a política nunca foi uma coisa boa. Mas eu não posso, por exemplo, estar aqui no programa de vocês e convidar a minha militância, os simpatizantes meus, para a gente ir lá dar um tiro no Bolsonaro. É só a gente imaginar isso. Imagina eu, com a minha responsabilidade de uma pessoa que representa, né, 15%, 20%, sabe lá quanto do povo brasileiro, vou dizer, olha, o Bolsonaro é um criminoso, então vamos agora juntar aí e vamos dar um tiro no Bolsonaro. Vamos lá no palácio, arrancar ele lá de dentro e esquartejar. Eu não posso fazer isso. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Isso é incitação à violência. Portanto, a democracia precisa e tem direito e o dever de se defender. Dito isso, eu gostaria muito que o judiciário brasileiro fizesse a mesma coisa na velocidade e na severidade quando não fosse ele próprio o interessado no assunto. Sabe, porque me incomoda profundamente essa velocidade e essa objetividade severa com que o judiciário age quando ele está em causa própria. E os outros valores da República, quem vai defender? Não, perfeito. E nessa linha ainda, Ciro, a gente tem visto uma aproximação aí, teve uma palestra em que do Steve Bannon, que foi marqueteiro, que parece que o Eduardo Bolsonaro participou, e tem se discutido a possibilidade de se repetir, né, aqui no Brasil o que a gente observou nos Estados Unidos, inclusive com a invasão do Capitólio, no caso do Congresso. Você acha que ano que vem pode ter alguns episódios nessa linha? No delírio do Bolsonaro está isso, e não é por acaso. Esse cidadão, Steve Bannon, é um bandidaço que foi preso e condenado nos Estados Unidos, é um grande e perigoso bandido. E o Trump, minutos antes de sair da presidência derrotado, fez um perdão presidencial, um indulto, de maneira que ele volta, e ele já atuou na campanha do Bolsonaro aqui com dinheiro americano, dinheiro estrangeiro. Isso o povo brasileiro precisa saber, as Forças Armadas brasileiras, a inteligência tem a obrigação de saber que a influência criminosa do poder estrangeiro, do dinheiro estrangeiro no processo eleitoral brasileiro, e ele agora está assumindo a campanha do Bolsonaro aqui. E é esse estilo dele. Então, se você não pode discutir emprego, salário, não é, saúde, educação, não é, segurança pública, que são as tragédias do povo brasileiro, ele que botou aqui a história da gente forçar o nosso povo pobre a discutir temas de família, temas morais, temas religiosos, porque isso troca na cabeça do povo aquilo que é a missão real da política. E agora ele está orientando, como orientou o Trump, o Bolsonaro a criar esse grande inferno institucional, a criar confusão para tentar germinar um apelo à ordem que justifique
né, a manipulação das polícias e das Forças Armadas para interromper o rito democrático no Brasil. Isto é um delírio do Bolsonaro, estimulado por esse bandidão que é o tal Steve Bannon, com dinheiro de fora, com dinheiro estrangeiro, tentando influenciar aqui no poder nacional brasileiro. Tem a ver com petróleo, tem a ver com a entrega das riquezas brasileiras, tem a entrega do regime de água do país aos estrangeiros. Esse é o grande jogo de bastidor que está acontecendo, né, no mundo inteiro e no Brasil, que é um dos países mais ricos potencialmente do mundo também. Não é? Recentemente, o Biden mandou cá, né, o chefe da CIA. Né? Ele não mandou o chefe da CIA à luz do dia para todo mundo saber, quando a gente sabe que o órgão de inteligência dos Estados Unidos joga no escuro, joga na sombra. Mas o Biden mandou aqui para todo mundo saber, como notícia no jornal, que o chefe da CIA veio conversar aqui com esses generais bandidos que estão ao redor do ex-generais, na verdade, nenhum deles é mais da ativa, que estão ao redor do Bolsonaro no Palácio, dando corda para esse golpismo fascista, tudo para roubar. Tudo para roubar. Cada um deles está ganhando fora do teto o salário de R$100 mil, como agora foi identificado. Aliás, esse do GSI aí já estava enrolado na falcatrua das Olimpíadas lá. Tudo picareta. E aí querem que a gente tenha medo deles porque acham que nós vamos ter medo da ameaça covarde de apontar as armas do povo brasileiro, do exército que nos pertence à nação brasileira, para cidadãos civis desarmados. Eu não tenho medo deles e vou encarar na forma como eles acharem prudente e oportuno. Eu sou da paz, nunca usei arma na vida, mas eu resistirei. Apenas quero repetir isso aqui, porque tem muita gente como eu que está disposta a resistir. Então, dizendo isso para você, nós vamos ter essas escaramuças. Não acho que lá na frente o Bolsonaro tenha mais nenhuma força. Por quê? Porque o governador Dória acabou de demitir o coronel. Por quê? Porque o Supremo mandou prender o Roberto Jefferson, porque o Supremo acabou com a monetização, porque boa parte desses bandidos, e citando esse discurso de ódio, está ganhando dinheiro com monetização de sites, etc., porque é tudo picareta de quinta categoria, e na hora que esses aparentes valentões levam um grito, eles botam o rabinho entre as pernas e encolhem, que é o típico comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro é um grande frouxo, sempre foi um grande canalha e está fazendo essa ameaça para assustar a gente. Quem for bobo que acredite nesse frouxo. Ciro, eu queria falar um pouquinho sobre as regras eleitorais para o ano que vem. A gente tem visto aí um debate, até a possibilidade de uma mini reforma política. Dentro disso, veio a discussão sobre o voto impresso. O senhor se posicionou sobre isso, até surpreendendo muita gente, o seu posicionamento. E a gente tem aí a questão das coligações, a federação de partidos, que são... que podem interferir, de fato, até no resultado, na composição das casas legislativas, principalmente. Como é que o senhor avalia isso? E para o senhor, qual seria o melhor cenário? Quais seriam as melhores regras do jogo político eleitoral? Nós orientamos o voto contra esta iniciativa do Bolsonaro de estabelecer o voto impresso ao modo do século XIX. O que nós do PDT temos é programático e muito antigo, vem do governador Leonel Brizola, que sofreu uma fraude na eleição de 89, no 86, nas eleições de 86 no Rio de Janeiro, o famoso caso Proconsult, todo mundo pode consultar no Google, em que o Brizola só não tomaram a eleição dele porque havia a possibilidade de recontagem dos votos. Nós nunca defendemos voto impresso, isso é uma canalice do PT, né? A canalice do Lula, que inventou isso, enfim. Na verdade, o que nós defendemos é uma máquina eletrônica, uma urna eletrônica de segunda geração, em que você vota igualzinho como vota na atual, que é séria. Só que, como a mulher de César em Roma, os processos eleitorais não bastam ser sérios como são sérios os brasileiros. Eles também têm que parecer ser. Deixa eu dizer para vocês, depois que o Bolsonaro excitou essa propaganda, tem quase um terço do povo brasileiro que está com dúvida se a urna eletrônica é sadia ou não. Claro que eu sei que ela é sadia, porque eu tenho informação, eu já fui candidato muitas vezes, eu já vi os processos de auditagem dela. Ela é absolutamente segura, não tem fraude possível com a urna eletrônica brasileira. Elas não estão em conexão, nenhum hacker pode entrar. E quando você quebra o código-fonte, você não altera o resultado. Enfim, não é por conta de insegurança, como o Bolsonaro mentiu, mas 25% a 30% do povo brasileiro está começando a duvidar da sanidade das urnas. O que é que o mundo inteiro faz? Redundância.
Qual é o problema de você ter redundância? É séria? É. Mas você podia perfeitamente fazer um registro duplo, indevassável, você não pega no papel, ninguém pega no papel numa urna de segunda geração. É que nem um rolinho de cartão de crédito, só que fechado dentro de uma urna em que você, ao apertar o número do seu candidato, você vê a foto dele e vê o nomezinho impresso aqui. Só confirma se der. Se você negar, aquilo cai do outro lado. Se você confirmar, cai dentro da urna para ninguém nunca mais ver nem pegar naquilo. Só quem vai pegar é um juiz amanhã, se houver uma dúvida de que lá em Imperatriz, ou lá em Ariquemes, ou lá em Sobral, na minha cidade, ou na nossa querida Altamira, ou na nossa querida Santarém, ou aí do lado em Ananindeua, alguém puser dúvida de que o voto foi decente. Então, na medida em que o Bolsonaro mente para o povo, nós somos contra e acabou, não tem mais esse assunto. Um dia nós vamos discutir sério de novo a evolução do processo de apuração dos votos no Brasil. Nesse momento é dizer uma palavra de tranquilidade ao povo. A urna é segura, a urna é sólida e o Bolsonaro está inventando essa mentira porque vai perder feio as eleições se participar delas, que eu ainda duvido, por um mero palpite, de que ele estará nas eleições. Segundo, a reforma que o Congresso está fazendo é muito ruim. É um retrocesso muito grave em alguns aspectos. O fundo eleitoral, por exemplo, é um escárnio com o povo que está passando fome, com o povo que está passando dificuldade que está fazendo, você fazer uma coisa dessa sem um debate transparente. Agora, de novo, a gente não pode fazer uma mentira, porque na medida em que houve o escândalo da Lava Jato, nós acabamos com o financiamento privado das campanhas. Como se a gente matasse o boi para curar o carrapato. Então, tudo é errado. O poder econômico existe, o poder político existe e sempre haverá um processo de se relacionar. O único caminho do mundo sério é dar transparência radical a essa relação entre o poder econômico e o poder político, para que o eleitor, ao votar, saiba que tipo de apoio financeiro aquele partido ou aquele candidato está tendo. Não, acabaram com isso, porque deu carrapato na vaca, mataram a vaca para matar o carrapato. E transformaram, num país que não tem dinheiro para nada, a obrigação de financiar campanhas ao dinheiro público. Qual é o valor que é justo? Nós temos que abrir uma discussão. Não pode ser como o Lula e o PT estão fazendo. Deixa eu explicar para vocês o que é que o Lula e o PT estão fazendo. Esculhambando o fundo eleitoral, esculhambando, votando contra no Congresso, mas sabe quem que vai pegar o maior pedaço se o fundo eleitoral entrar em vigor? O Lula e o PT. Assim é moleza, porque se houvesse seriedade mesmo, o cara diz assim, olha, eu não vou botar a mão nessa imoralidade. E esse é o desafio que eu faço aqui. O PT é sério? Então tem que ou acertar na frente do povo qual é o valor sério, decente para financiar a campanha, e só quem precisa de dinheiro limpo é político honesto. Porque para o PT pegar caixa 2, todos os seus tesoureiros presos, o Lula fica aí fazendo de conta que é inocente. Todos os tesoureiros do PT foram presos. Todos. O Palocci devolveu 100 milhões de reais roubado e fez uma delação premiada que é de fazer corar um frade de pedra. Mas tudo bem, vamos voltar à reforma eleitoral. Então o PT está denunciando o fundo eleitoral, a demagogia, que não pode, que não sei o quê, perfeitamente. Então tem que dizer, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não vai pegar o dinheiro do fundo eleitoral. Porque se ficar esse absurdo que está aí, eles vão botar a mão em quase R$1 bilhão do povo brasileiro para fazer campanha com jatinho de empresário, como o Lula já está fazendo nesse momento. Nunca ninguém viu o Lula no aeroporto pegando um avião da TAM ou da Gol. Acabou de chegar aqui no Ceará num jato, não é? E o PT tem o dinheiro do mundo todo, porque fica desse jeito, por cima da mesa, contra o fundo eleitoral, por baixo da mesa, pegando de boquinha cheia todo tipo de molecagem que a política produz e deixa de produzir. Aliás, é a mesma turma que está mandando no Brasil que mandava na época do Lula. Coligações proporcionais. Vamos conversar junto com o nosso povo do Pará e da Amazônia, onde chega o liberal, e do Brasil e do mundo pela internet. Veja lá, hoje o eleitor brasileiro, hoje não, até 2017, o eleitor brasileiro era obrigado a engolir uma coligação que juntava o Partido Encarnado, o Partido Azul, o Partido do Gato, o Partido do Pato, o Partido da Galinha e o Partido do Boi. Mistura tudo, que é a coligação do gato, sapato, porco, galinha e carrapato, e o eleitor vota no gato e elege o pato e não tem nenhum controle sobre isso. Nós acabamos com isso em 2017. Em 2017, nós fizemos uma reforma política e já para as eleições municipais agora valeu a regra nova, que acaba essa coisa de coligação de gato, sapato, rato, cachorro e galinha. Cada partido se apresenta com seus candidatos e com a sua proposta e o eleitor define quem sobrevive e quem não sobrevive, porque é a essência da democracia.
Sabe o que aconteceu, Daniel, essa semana? O Lula e o Bolsonaro, que vivem fazendo o povo brigar na rua com ódio, etc., se entenderam e derrubaram a proibição de coligação proporcional. Sim, eles não falaram não um com o outro, não precisa. Sabe como é na guerra? Tem a guerra acolá, manda os embaixadores conversar por trás dos panos. Pois se acertaram e impuseram ao povo brasileiro esse retrocesso, porque o Lula quer atender a exatamente a mesma turma com quem ele governou, que é Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, né, Ciro Nogueira, essa turma toda estava com o Lula e toda está com o Bolsonaro. Então, veja, nós vamos lutar muito contra, porque depende ainda do Senado, mas o povo brasileiro precisa saber o que está acontecendo de verdade. Não. Ciro, e tratando ainda do Lula, você citou aí, ele teve realmente nesse final de semana aí no Ceará, e questionado dessa relação com o senhor, ele tem dito que quando um não quer, dois não brigam, e tem colocado um pouco de panos quentes, que espera ter uma conversa contigo para trabalhar uma possível aliança. Como é que você vê essas declarações dele? O Lula virou um espertalhão. Eu não quero briga com o Lula, e não tem negócio de eu quero, nem ele quer. Eu não quero brigar com o Lula, não. É que a questão é que ele é candidato, representa um punhado de coisas, e eu sou, eventualmente, se o meu partido confirmar, me indicar candidato, e quero apresentar um punhado de coisas. E o debate é essencial para a gente entender as causas do problema. Por que tantos brasileiros estão desempregados? Foi o Bolsonaro que produziu isso? O Lula entregou para o Bolsonaro com 11 milhões de desempregados. O Bolsonaro botou mais 4 milhões em cima. Mas era 11 milhões herdados do tempo do Lula. Não é? O juro do Lula é mais alto do que o do Bolsonaro. O comerciante aí do Pará sabe o que eu estou falando. O desconto de duplicata no Brasil, com a Dilma, era muito mais alto do que com o Bolsonaro agora. E aí o Lula não quer discutir nada. E tudo que a gente fala, número, estou falando aqui, o Lula entregou para o Bolsonaro com 11 milhões de desempregados, supondo que a Dilma foi uma pessoa que ele, Lula, assumiu a responsabilidade de indicar para o povo brasileiro, e eles acham que isso é agressão. Então eles não respondem ao que eu falo. O Lula não quer responder porque, sabe por quê? Porque ou é verdade ou é mentira que o Palocci meteu a mão em 100 milhões de reais. E o Palocci é braço direito do Lula, fundador do PT, ministro da Fazenda, comandou a vida e a morte da nação brasileira. E das duas, uma, ou o Lula sabia disso e é conivente, cúmplice, ou o Lula não sabia disso e é um incompetente. Só que eu denunciei isso, percebe? Eu sei que o Lula sabia. Eu denunciei o Eduardo Cunha, eu denunciei o Michel Temer, eu denunciei o Sérgio Machado. Cara, o Lula veio almoçar aqui com o Eunício Oliveira. O Lula, olha aí, anotem vocês, o Lula deu 100 milhões, não, 100 milhões não, 1 bilhão de reais de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira. O nome da empresa é Manchester. 1 bilhão, se não 100 milhões, 1 bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras, que o Lula pessoalmente determinou que fosse entregue ao Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira é o presidente do Senado, está respondendo aí por vários processos na Lava Jato. O Eunício Oliveira votou o impeachment da Dilma. E sabe com quem o Lula almoçou aqui anteontem, aqui no Ceará? Com o Eunício Oliveira. Não é eventual. Peraí, só um minutinho. Isso é agressão? Eu dizer ao povo brasileiro que o Lula deu 1 bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras para o Eunício Oliveira, que, por sua vez, foi presidente do Senado, onde eles dizem que aconteceu o golpe. Não foi no Senado que aconteceu a derrubada da Dilma? Foi. E o Michel Temer, que o Lula botou na linha de sucessão, e o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira estão agarrados com o Lula. Isso é agressão? Não. Eu sou amigo do Ciro. Eu não quero, quando não quer, dois não briga. A mamãe disse que não é para brigar e tal. Deixa de papo. Vamos debater o Brasil, vamos falar sério. No eventual. Aliás, eu estou convidando de novo. Lula, vamos debater o Brasil. Eu me comprometo de ser extremamente respeitoso e cordial, como eu sempre fui ao longo desses últimos 35 anos. Vamos debater o Brasil, deixe de ser importante. Você está aí no Já Ganhou, mas pelo menos faça uma homenagem aos seus eleitores. Vamos debater o Brasil. O Grupo Liberal promova o debate, que eu estou no ponto, pode ser o dia e a hora que o Lula quiser. Eu vou fazer duas perguntas rapidinho. Uma, o senhor toparia ser vice numa chapa com Lula, depois de tudo isso que a gente conversou aqui? Sem nenhuma hipótese, né? Evidentemente. Nenhuma hipótese. A segunda é o seguinte, no eventual segundo turno... Veja, isso aí, deixa eu dizer para vocês, isso daí o Lula me convidou para ser na farsa de 18. Vão no Google. A farsa de 2018, ele mentindo que era candidato, ele mandou me convidar para ser o vice dele e ser o candidato a presidente. E eu disse, Lula, eu não participo de uma enganação dessa, de uma fraude dessa, de uma mentira grosseira dessa que vai fazer muito mal ao nosso povo. Para não dizer o palavrão que eu mandei para ele no particular.
Percebe que eu sou decente. E eu não estou contra o Lula, eu estou contra o modelo econômico e o modelo de governança política que estão liquidando a nossa grande nação. No eventual segundo turno, se o senhor não estivessem Lula e Bolsonaro, o senhor se engajaria na campanha de um dos dois ou, digamos, iria... Anote o que eu estou dizendo. Eu vou proteger o povo brasileiro desta falsa alternativa. Estarei no segundo turno com um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Vamos falar de Amazônia, Daniel? Um pouquinho. Muito importante. É a maior depredação da Amazônia dos últimos 10 anos. O Brasil está virando um marginal internacional. Pois é, exatamente nessa linha que a gente tem feito as perguntas, Ciro. Em relação à Amazônia, a gente fala muito desse dilema entre preservar e produzir, precisa de um projeto nacional para a Amazônia. E, em síntese, se é que é possível, o que você imagina de proposta aqui para a região, o quanto que você também conhece? E aí eu falo de obras estruturantes e tudo mais. Eu estou circulando no Brasil com um livro, porque eu acho, francamente, que a disputa não pode mais ser ódio, paixão, não pode ser Chico, Manel contra Maria, porque o Brasil precisa ser mobilizado para entender o que está acontecendo. Então, não existe nenhuma alternativa, creia, meu irmão, para a Amazônia fora de um projeto nacional de desenvolvimento. A Amazônia não tem solução dentro de si mesma. Por quê? Porque tem uma contradição básica. Na Amazônia Legal vivem 40 milhões de compatriotas nossos. Na Amazônia Legal, 40 milhões de pessoas. Não faz uma geração, essas pessoas foram chamadas do Nordeste. Altamira querida, Santarém, querida e amada, eu vou lá, só vejo conterrâneo meu do Ceará, do Nordeste, ou é filho, ou é neto, ou é mesmo cearense e tal. Conheço essa terra toda com o meu coração. Pois bem, 40 milhões do nosso povo foram para a Amazônia, saindo do Rio Grande do Sul, saindo do Nordeste, saindo de São Paulo, atrás do chamado do governo. Sabe qual era a condição, uma geraçãozinha atrás, de você fazer a titulação da terra pelo INCRA? Era provar que desmatou. Então, você tinha que provar que desmatou para o INCRA dar o papel, né? Na Transamazônica e tal, não sei o que, está aqui. Olha, INCRA, eu desmatei a terra, pode me dar o papel, né? Pois bem, uma geração depois, agora eu transformo essas mesmas pessoas em criminosas, sem ter dado a elas nenhuma alternativa de atividade econômica que lhes permita trabalhar a tal sustentabilidade, que é muito fácil na praia, nos gabinetes de ar-condicionado de Brasília, você falar em sustentabilidade e tal. Eu estou noutra. Então, qual é a ideia? Eu já trabalhei isso com o Jatene, né, o ex-governador do Pará, quando eu fui ministro da Integração Nacional. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar o INPA, que eu conheço profundamente, o estoque de inteligência nacional acumulada, ninguém conhece melhor a Amazônia do que o INPA, pegar o Emílio Gueldi, não é? Pegar as universidades e ordenar o território. O que é que significa isso? Zoneamento econômico ecológico. Nós temos que chegar no território e o Brasil não tem presença. Hoje a estrutura de comando e controle, Daniel, é absolutamente nula. Nós não temos a quantidade de multas, que é a única resposta que o governo federal dá para o Amazônida, né, que precisa se virar, precisa trabalhar, é multa. E com o Bolsonaro caiu 93% e eles já estão felizes. Então, o Bolsonaro ainda tem aprovação de 50%, apesar de todo o desastre. Por quê? Porque o Bolsonaro faz a resposta tosca. Mas a resposta tosca vai matar a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque a sustentabilidade da origem do produto de agropastoril será a nova forma de protecionismo do mundo. Então, a China, a Europa já vão restringir, já começaram a restringir importações. A maior rede de supermercados, por exemplo, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, já está no movimento para banir produtos de origem animal e vegetal do Brasil, porque tem a denúncia, que eles não conhecem bem o tamanho do território brasileiro, eles não sabem o tamanho do Pará, né? Dentro do Pará cabe a França e a Alemanha, só para você ter uma ideia assim, forçando um pouco a mão, eles não entendem isso. Então, você tem essas notícias de desmatamento, etc. Então, vai alho com bugalho e tal. Então, o zoneamento econômico ecológico e uma estrutura de comando e controle deverá ser capaz de definir no território o que pode e o que não pode. O Pará, por exemplo, tem solos muito ricos. Não é o caso do Amazonas. Então, é preciso que a gente entenda que há várias Amazônias. Então, o estado do Pará é o estado que jamais derrubou a floresta. O que é que se impõe nessa estrutura de zoneamento econômico e ecológico? Se impõe algumas atividades alternativas. Por exemplo, eu sou muito amigo do Giovanni Queiroz, que é o presidente do meu partido aí no Pará, é secretário hoje do governador Helder Barbalho,
E ele me disse, e eu fui pesquisar, tem uma essência, não é, que é mais enriquecedora do que o mogno nosso tradicional, que chama teca. A teca é uma árvore que vem da Malásia, vem do Oriente. Mas ela se deu muito bem na nossa Amazônia, especialmente no Pará. Sabe quanto é um metro cúbico de teca? Fica entre 400 e 3 mil dólares, dependendo da qualidade da madeira. Pois bem, mas nós não podemos ter essa alternativa de reflorestamento porque existe muito equívoco técnico e o Brasil não tem uma estrutura de financiamento compatível com os prazos de maturação da atividade de reflorestamento. Então, nós precisamos, só estou dando exemplo prático, mas o grande caminho é diversificar a produção para uma indústria que, ao cerca das médias e grandes cidades, desestresse a atividade econômica sobre a floresta. E a abordagem da floresta tem que ser com atividades sustentáveis, tipo, estou estudando isso com muitos detalhes, porque tem muita gente me ajudando, e volto a lhe dizer, a fonte está aí mesmo. Ninguém precisa ir para o Rio de Janeiro consultar ou para a burocrata de Brasília. No Emílio Gueldi, no INPA, no Instituto da Amazônia, enfim, no Instituto de Biodiversidade, tudo isso está pronto no papel, nos manuais, nas prateleiras das universidades. O que nós precisamos é entrar no território e estabelecer uma reconversão das populações, treinamento, capacitação, acesso a mercado, não é, estímulo para os jovens empreendedores diversificarem a sua atividade, do desmatamento para botar o boi e depois a soja, para, por exemplo, uma linha de cosméticos, uma linha de cosméticos, biomassa para energia, ou uma farmácia revolucionária, com os princípios ativos que é o nosso saber tradicional, estão sendo apropriados e biopirateados para o estrangeiro, porque falta ao Brasil qualquer estratégia. E a gente pode fazer isso em parceria com o povo trabalhador para que não haja, como única resposta para a necessidade de sobrevivência, a repressão ou a omissão, que estão os dois casos destruindo o conceito do nosso país no mundo. Dentro desse debate sobre a Amazônia, tem uma questão que nos interessa muito, que é a questão tributária. Porque o nosso modelo hoje é baseado em grandes projetos, boa parte do que a gente produz não pode ser tributado, porque são produtos semi-elaborados, voltados para a exportação. A taxa mineral que foi criada aqui no Pará está em vias de ser votada no Supremo, e a gente está no país exatamente nesse momento de discutir uma reforma, quer dizer, ainda é uma mini-reforma, mas que também não atende muito a esse enfraquecimento do que a gente chama de pacto federativo, um pacto que enfraquece muito os estados exportadores, como o Pará, principalmente. Eu queria saber, nesse contexto, que propostas o senhor apresentaria? O que o senhor acha que seria interessante para que um estado rico como o Pará não tenha, se eu puder resumir aí rapidamente, não tenha que arcar com os custos desses projetos sem ter nenhum benefício, quer dizer, com menos benefício? Olha, a sua pergunta é daquelas que é tão inteligente, quem fala que é o velho professor, é tão inteligente que já traz em si a semente da resposta. Então, veja, o Brasil tem um sistema tributário que não tem nenhuma reforma proposta, viu? Deixa eu só lhe tirar a ilusão. Não vai passar nada, o Bolsonaro perdeu completamente a condição política e o que está andando piora muitas coisas no Brasil. Deixa eu explicar para você. O Pará é bem um exemplo das impertinências nossas. Por quê? Porque o Pará é um grande exportador de minério de ferro, ou natural, Carajás, ou semi-elaborado, como tem em Marabá, uma pequena siderúrgica, etc., ou você tem a energia, Tucuruí, em que o Pará, já falar, tem uma energia caríssima e não usufrui de vantagem nenhuma dos grandes lagos que se construíram aí, nem das capacidades que o Pará tem. Evidentemente que um sistema tributário que foi montado de forma, vamos dizer assim, paulistocêntrica. O que é que eu estou querendo dizer? Hoje o sistema tributário brasileiro desonera completamente a exportação de produtos in natura e de semi-elaborados e também cobra, por regra, na origem, um crédito. Então, para o Pará, para um estado com as características econômicas do Pará, é queda e coice. Porque todo o aparato industrial que o consumo do Pará estabelece acaba germinando créditos que vão parar nos centros dinâmicos da indústria brasileira. Só tem duas coisas no Brasil que são cobradas no destino: petróleo e energia.
E aqui, petróleo Pará não tem, pelo menos no volume necessário, mas energia é tributada no destino. Por quê? Porque São Paulo também não tinha petróleo nem energia quando o Serra desenhou o sistema tributário e com o amém da bancada nordestina e da bancada do norte, que não cuidam de estudar as coisas derivadas. Nós temos que mudar isto. Toda a tributação moderna no mundo é um IVA cobrado no destino. Portanto, o Pará tem direito de cobrar a energia ali de onde ela sai. Não é mesmo que ela saia para abastecer o Ceará, não é? Ela tem que ser cobrada com crédito na origem para que o Pará possa ter, né, remunerado isso. E, em qualquer circunstância, o Pará precisa diversificar sua base produtiva, porque também a agricultura de alta linhagem é praticamente isenta de tributação. De maneira que o Pará acaba vivendo, como muitos estados da periferia do centro dinâmico do Brasil, das transferências federais obrigatórias, Fundo de Participação, FNDE, e ou transferências voluntárias que obrigam praticamente a elite política dos estados, o Ceará sofre também disso, o Nordeste e o Norte sofrem disso, o Ceará está cada vez menos dependente disso, mas depende de dizer amém ao poder central em Brasília. Então, o modelo tributário que eu advogo, não é, primeiro, faz um pente fino nas renúncias fiscais. Imediatamente isto aumentaria para o Pará algo ao redor de 20% das suas receitas, pela proposta objetiva que eu tenho. Depois eu advogo que nós possamos criar uma tributação moderada sobre grandes patrimônios, de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais, partilhado com estados e municípios. Isso também incrementaria a receita dos estados periféricos, porque nós faríamos distribuição de renda, porque os 58 mil bilionários brasileiros que seriam alcançados com isso, apenas 58 mil em 210 milhões de pessoas, nós estaríamos fazendo transferência de renda na veia, partilhando com estados e municípios. Depois eu advogo uma tributação mais progressiva do imposto de renda, criando uma alíquota menor, porque hoje quem ganha 2 salários mínimos no Brasil, Rita, 2 salários mínimos no Brasil, paga 15% de imposto de renda na fonte. Enquanto isso, um artista, um futebolista, um apresentador de TV da Globo, etc., que ganha R$1.500.000 de salário por mês, paga 15% também, porque está na pejotização. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu criei uma alíquota de 35% para os grandes salários acima de R$500.000. Isso também, partilhado com estados e municípios, incrementaria a receita do Estado e a receita dos municípios periféricos do Brasil, o que é completamente o caso do Pará. Ou seja, o assunto está pensado, mas eu tenho uma chave para descomprimir as finanças dos 23 estados, entre eles o Pará, que estão com dificuldades graves de liquidez, já no limite da prudencial da receita corrente líquida, com comprometimento da despesa corrente líquida. É uma reestruturação da dívida do Pará, como farei para todos os estados. Mas deixa eu dizer para vocês, paraenses, para vocês verem como é injusto. No Brasil, toda a dívida dos estados e municípios são 600 bilhões de reais, todos. Só que 80%, 80 de cada 100 reais dessa dívida de 600 bilhões de reais são 4 estados, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Então é preciso separar esses 4 estados e negociar com eles também, mas é preciso pegar 120 bilhões de reais, que para a nação é uma ninharia, e renegociar de maneira que a receita corrente líquida do Pará, comprometida com o serviço da dívida, seja não mais do que 3% ou 4%, desde que essa diferença seja guiada para o investimento naquele plano que a gente fizer de qualificar a saúde, de qualificar a educação, a infraestrutura, conforme o desejo pactuado entre o governo federal e os estados. Isto se chama projeto. Isso é que nós precisamos debater, esse negócio de Chico, Manel, Maria, porque isso tudo não foi o Bolsonaro que fez. Desculpa eu dizer de novo, o Bolsonaro é uma tragédia que está destruindo tudo, está piorando tudo, mas esse desmantelo que nós estamos descrevendo aqui vem de trás, vem do lulopetismo que ganhou 4 eleições. Se nós botarmos o Fernando Henrique, que ganhou mais 2, são 6 eleições que o generoso povo brasileiro deu para o nosso lado, de discurso progressista ou autorreferido de esquerda, e nós fracassamos. O Bolsonaro é produto de um fracasso. Se a gente não tiver humildade para entender isso, Rita, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apagar fogo com gasolina. Ou alguém acredita que a solução para a tragédia do presente é uma volta ao passado que produziu o atual quadro? Só quem não tiver juízo. Para a gente caminhar para encerrar aqui, Ciro, uma pergunta mais Agora, deixa eu fazer uma proposta para vocês. Pergunta ao Lula qual é a proposta dele.
Percebe? Qual é a proposta dele? Para ele, pelo menos, dizer o que é que ele está pensando em fazer. Né? Não, é picanha e cerveja. Eu vou levar o vento, vai todo mundo agora poder ter picanha e cerveja. O que é mentira. O nosso povo nunca teve essa folga para comprar picanha, não. Aqui na questão regional aqui do Estado, quais são as alianças, né, que acho que você já está pensando aqui no Estado? E, aproveitando o gancho, você já tem um perfil de vice desenhado para a sua pré-candidatura? Veja, aí no Pará, nós temos, como eu já lhe falei, o nosso companheiro Giovanni Queiroz, ele é secretário de Estado da Agricultura do governador Helder. Por coerência, acho que é natural que a gente dê preferência, né, na estratégia da aliança que nós integramos. Eu costumo ser muito humilde, respeitar a autonomia dos companheiros, né? Acho que o governador Helder está fazendo um bom trabalho, né? E, enfim, o Giovanni saberá conduzir. Nós temos hoje um quadro que está crescendo muito também na opinião pública, jovem, talentoso, muito sério, que é o Miro Sanova, que é o nosso líder na Assembleia Legislativa. Então, aí, em nome dos dois, né, do Giovanni, que representa mais as nossas caras, tradições trabalhistas, e do jovem talento que o Miro Sanova representa, nós vamos achar um caminho, né, de ajudar o Pará e ajudar a construir um projeto nacional de desenvolvimento. Meu vice vai depender das alianças que eu consiga. E aí, só para dar um dado para você de como são artificiais essas pesquisas, 6 por mês, querendo antecipar o que vai acontecer daqui 14 meses. O Bolsonaro não tem partido, Daniel. Nesse momento, o Bolsonaro não tem partido, e ele tem até abril. Eu estou com um partido pacificado, unido, que quer, por unanimidade, a minha candidatura, etc. O Lula, favorito nas pesquisas, já ganhou, arrogante, agora não pisa nem no chão mais, não se dispõe a debater com ninguém e tal. O Lula simplesmente não fechou uma aliança. Então está procurando e tal, entra no partido alheio, cancela, está destruindo o PCdoB, que foi leal a ele a vida inteira, tirou o Flávio Dino, nosso governador do Maranhão, do PCdoB, botou no PSB para tentar controlar o PSB de fora para dentro. Isso é o velho Lula. Então, eu estou com a vida ganha e acho, francamente, que nós precisamos fazer política na hora de fazer política. A hora agora é de dialogar sobre as causas do problema econômico, social e político brasileiro e tentar ajudar o nosso povo a construir um debate inteligente, para que a gente não fique dependendo de salvador da pátria, porque eles não existem. Esse negócio de mito, de salvador da pátria, de pai dos pobres, isso é tudo enganação, gente boa. Ok, acho que dá para a gente já deu uma hora aqui de entrevista e assunto para muito mais, né, Rita? Nossa, a gente podia passar aqui a tarde inteira. Acho que é uma boa ideia o debate, viu, Ciro? Aí, em breve, talvez a gente consiga promover algo nessa linha aí. É isso. O Lula é o seguinte, o Lula quer debater com o Sérgio Moro. Por quê? Porque é um poço até aqui de mágoa e quer transformar a eleição nacional numa vingança. Agora, comigo, ele não quer debater, não quero conversar. Tudo bem, conversa com qualquer pessoa. Tá? Pega o telefone e liga, cara. Ou então deixa de ser mentiroso. Tem muita gente que sonha em ver vocês dois juntos, né? Parece que a internet tenta, para usar um termo atual, né? Chipar Lula e Ciro. Eu estou vendo que esse chip não vai dar certo, essa chipada. Desde que seja subordinado ao não projeto dele, veja bem, faz sentido, não sei nem se nós estamos na entrevista ainda, mas façam o que quiser. Sim, faz sentido. Vamos ser sérios, eu sei que ele tem aí 20% do povo que é apaixonado, ele pode andar pelado na rua, chamar Jesus de palavrão, e a turma relativiza que nem tem esses 10% de tarado do Bolsonaro. Mas vamos raciocinar quem não for tarado. Qual é o sentido, francamente, da gente fazer o país passar pelo trauma que passou, o Lula botar o Michel Temer, depois o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira fazerem o impeachment da Dilma no Senado Federal, e menos de um ano depois o Lula está agarrado com o Eunício Oliveira e o Michel Temer junto? Percebe? O Valdemar Costa Neto, que está preso, ou agora está andando com prisão domiciliar, o Valdemar Costa Neto, que o Lula deu o DENIT para ele, já está com ele de novo. Faz sentido isso? Não é possível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de advogada do diabo. Se esse for o preço para tirar Bolsonaro, não vale pagar? Essa é a chantagem do Lula. Essa é a chantagem do Lula. Mas por quê? Por que eu vou... Porque se eu ganho do Bolsonaro, folgado. Mesmo nessas pesquisas. Sabe quanto custa uma pesquisa, Rita? Custa entre 600 mil e 1 milhão de reais. Eu não tenho dinheiro para pagar pesquisa. Quem está pagando 5, 6 pesquisas? A quem interessa essas 6 pesquisas por mês?
Interessa a um certo grupo que tem grana para fazer e que já estão se acertando para confinar a eleição entre o coisa ruim e o coisa pior. Eu estou noutra. Você percebe? O preço para tirar o Bolsonaro é acreditar na inteligência do povo. Eu ganho do Bolsonaro com 20 pontos na frente, eu faço uma aposta com você hoje. Uma garrafa de um bom vinho que você escolhe. Eu ganho do Bolsonaro com 20 pontos na frente. Mas não é vantagem minha. O Mandetta ganha, o Dória ganha, qualquer um ganha. Aí o Lula fica nessa. A eleição é a democracia contra o fascismo. Não, senhor. A eleição é presente e futuro. E quem ilumina o debate é o passado. Porque o povo que repete os erros está condenado a repeti-lo como tragédia ou como farsa. Com isso, já começamos de novo, né? O papo tão legal. Mas é isso. Obrigada, Ciro. Muito obrigado a vocês, estou sempre às ordens. Manda um forte abraço aí para a equipe toda e se cuidem. Obrigado, Ciro. A gente encerra por aqui. Essa entrevista é disponível em todas as plataformas, no YouTube, Facebook, Instagram, no site do liberal.com. Você que também está ouvindo pela Rádio Liberal e, claro, no jornal impresso de O Liberal. Obrigado, Ciro. Obrigado, Rita. Um abraço.